ministrar a palavra, mas quem ministraria hoje teve alguns problemas pessoais, não pôde estar aqui, e quis Deus que fosse eu que trouxesse essa palavra nessa noite. Eu já ministrei o tema desse mês na igreja, mas vou ministrar ainda dentro do tema. Eu não creio num Deus de improviso, eu não creio num Deus que faça as coisas aleatoriamente, eu não creio num Deus que faz as coisas por acaso, e se coube Ele me colocar hoje aqui para pregar, é porque o controle está na mão dEle e a vontade dEle é que você ouça essa palavra. Então nós estamos aqui para receber essa palavra do céu. Eu prometo não demorar e me ater ao tema. Então você fique bem tranquilo, receba essa palavra porque Deus quer falar contigo nessa noite. Lucas capítulo 19, verso 1 diz assim: Então, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, que era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu numa figueira brava, para o ver, porque havia passado por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Você pode repetir comigo o verso 10? Porque o Filho do Homem... Então você se assenta e glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui por causa dele, irmão. Só por causa dele. Mas você crê que ele só está aqui hoje por causa de você? Ele só se manifestou nesse lugar por causa de mim e de você? E se nós tivéssemos de verdade a ciência que ele está aqui por causa de nós, nós teríamos prestado um culto ainda melhor a ele. Você teria se entregado mais, você teria adorado mais, você teria clamado mais, porque ele está aqui por causa de nós. O tema do mês é gratidão pela salvação. E nós vamos contar a história de um homem que foi salvo, que é Zaqueu. E muitos conhecem a história de Zaqueu. Só que eu quero trazer algo que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite. No capítulo 18, anterior ao que nós lemos, nós vamos ver Jesus indo em direção a Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém para que a profecia se cumprisse. Qual era a profecia? Que ele seria entregue na mão dos inimigos, que ele seria preso, que ele seria crucificado, morto como um cordeiro que é levado ao matadouro. Já era plano de Deus, já era a hora certa. E Jesus sai da localidade onde ele estava e está seguindo para Jerusalém. No capítulo 18, ele encontra no caminho um jovem rico, e você talvez conheça essa passagem, onde esse jovem queria ser seguidor de Jesus. E ele pergunta para Jesus: Jesus, o que eu faço para ser teu servo? Jesus fala para ele: olha, cumpre os mandamentos, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Ele diz: tudo isso eu já faço. Jesus fala para ele: então pega todas as suas propriedades, vende e dá aos pobres e me segue. A Bíblia conta que esse jovem, que ora queria seguir a Jesus, não teve a capacidade de renunciar às riquezas para seguir ao mestre. Jesus segue, no caminho ele encontra um outro homem, que no meio da multidão clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia vai dizer que aquele homem era cego, e a multidão mandava que ele se calasse,
que ele não perturbasse o mestre, que ele não ficasse ocupando o mestre. E quanto mais falavam para ele parar, mais ele clamava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus passa por ele, para em frente a ele, olha para ele e diz: filho, o que queres que eu te faça? O cego diz: eu quero ver. E Jesus fala para ele: vê, porque a tua fé te salvou. Jesus naquele caminho estava curando, estava salvando, mesmo indo em direção ao seu caminho de cruz, mesmo em direção à morte, Jesus vinha curando. A Bíblia vai dizer que Jesus entra em Jericó, e quando ele ia andando por Jericó, um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, ele quer ver Jesus, mas a multidão o impedia, porque ele era pequeno e ele não conseguia ver Jesus. E o que Zaqueu faz? Ele sobe numa parreira brava para ver Jesus. Jesus vê Zaqueu, chama Zaqueu para dentro da sua casa. Zaqueu se arrepende e é salvo. Então, nesse inteirinho de capítulo 18, capítulo 19, nós vemos a história de 3 homens: o jovem rico, que eu já narrei para você, o cego de Jericó e Zaqueu. Desses 3 homens, 2 foram salvos. Entenda, 2 eram ricos e um era extremamente pobre. Jesus salva um rico e um pobre e não salva um rico. Jesus, ele não olha para a tua conta bancária. Jesus, ele não olha para a sua classe social. Jesus não olha para a sua altura, para o seu peso, para a sua cor. Jesus não olha para a sua escolaridade, quantas faculdades você tem, ou se você é analfabeto. Jesus, ele tem um critério para salvar. Ele salva rico, salva pobre, salva gordo, salva magro, salva branco, salva preto, salva tudo quanto é tipo de gente. Mas algo que eu vejo como um padrão para ser salvo, dentre os 3, é a renúncia. A Bíblia vai dizer que o jovem rico não renunciou à sua riqueza e por isso não foi salvo. O cego Bartimeu, o cego de Jericó, ele era cego, não tinha muito a perder, mas ele tinha uma capa. E essa capa era a autorização que ele tinha do império para mendigar. Não podia mendigar sem a capa. Então, quando Jesus cura ele, ele abre mão da capa e diz: eu não quero mais o que me sustenta diariamente, agora eu quero seguir a Jesus. Eu abro mão, eu renuncio àquilo que tem me mantido de pé até agora. E a Bíblia diz que ele é curado e salvo. Nós vemos um homem extremamente rico, chefe dos publicanos, que sai do seu conforto, sobe numa parreira para olhar Jesus, recebe Jesus na sua casa, abre mão de metade dos seus bens e promete restituir aqueles que ele tinha prejudicado em 4 vezes mais. Então, um não foi salvo, 2 foram salvos. Um não foi salvo porque não renunciou. 2 foram salvos porque renunciaram. A Bíblia vai dizer em Lucas 9, 23, e dizia Jesus a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Jesus está dizendo: quer ser meu servo, quer ser salvo, quer ser cristão, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Então a diferença, todos queriam ser salvos, mas só foram salvos aqueles que tiveram a capacidade de renunciar ao seu eu, às suas vontades, aquilo que era bom aos seus olhos. Eu vim te pregar um evangelho hoje de salvação, irmão, mas eu não vim te enganar, eu não vim te emocionar, eu não vim alargar a porta que é estreita. Eu vim te dizer que salvação só se alcança por meio de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem não vê o Filho não vê o Pai, quem não aceita o Filho não é recebido pelo Pai. E a Bíblia vai dizer que sem santidade é impossível agradar a Deus, é impossível ver a Deus. Sem renúncia não há salvação. Jesus quer salvar todos nós, mas entenda,
que o padrão é crer que Jesus é Salvador e renunciar aquilo que Ele quer que eu renuncie. A Bíblia vai dizer que o Zaqueu era um homem de má fama. Ele era chefe dos publicanos. E Jesus está entrando na cidade. E como era de costume, quando Jesus passava, a multidão o seguia. E Zaqueu toma uma atitude. A multidão impedia ele de ver Jesus. E ele sobe numa árvore para ver Jesus. Aonde Jesus andava, tinha multidão. Mas todas as vezes que eu vejo que Jesus está num contexto de multidão, Ele não abençoa a multidão. Na maioria das vezes, Deus abençoa um no meio da multidão. E geralmente esse um que Deus abençoa no meio da multidão é alguém que fez algo diferente. A multidão é aquele tipo de gente que quer seguir Jesus pelos milagres que Ele pode oferecer, mas não quer renunciar à sua carne. A multidão são aqueles que andam atrás de Jesus para o que Ele pode prover, para o milagre que Ele pode fazer, mas que não quer relacionamento com Ele. A multidão são aqueles que querem seguir Jesus, mas do jeito que querem, não querem mudar, não querem ser transformados, não querem se submeter. A multidão são aqueles que vêm ao culto, mas não adoram, não mudam, não se transformam. Irmão, eu quero te dizer que vir para o culto, a multidão também vem. Encher cadeira de igreja, a multidão também enche. Mas se submeter à vontade de Deus é para poucos. Colocar terno, colocar gravata, colocar coque, sai até o pé, a multidão também faz, mas viver em santidade, viver dando testemunho de servo de Cristo é para poucos. E o que acontece é que o ser humano quer se comportar diante de Jesus como multidão, e Jesus ele não te olha como multidão, Ele te olha como um indivíduo, como uma pessoa só. A salvação é individual, intransferível, ninguém tem poder de lutar pela sua salvação, se não for você. A Bíblia vai dizer, que no meio da multidão, queriam calar o cego de Jericó, mas a atitude dele, chamou a atenção de Jesus e gerou milagre. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos, gastou todos os seus recursos que tinha para buscar a cura, não conseguiu. Ela sabe que Jesus está passando na cidade, e ela entra no meio da multidão, mas não se comporta como multidão. A multidão apertava o mestre, mas ela toca na orla do manto de Jesus, e no meio da multidão Jesus diz: alguém me tocou. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Eu estou dizendo que nós possamos estar aqui como uma multidão, mas Deus está olhando só para aqueles que realmente querem tocar a Ele de uma forma diferente. Só aqueles que estão aqui para adorar ao nome dEle de uma forma diferente. Ela está no meio de uma multidão, mas Deus vê ela como uma pessoa só. Jesus tira o olho da multidão e olha: essa mulher tirou de mim virtude. A multidão não aguenta, mas Jesus está olhando para ela porque ela se comportou diferente. Ricardo, a igreja não está glorificando, o povo não está adorando. Deixa a multidão se comportar como multidão. Nessa noite se posicione, faz o que Deus te chamou para fazer e chama a atenção do mestre, porque Ele quer te abençoar. O centurião tinha um servo enfermo. Ele vai ao encontro de Jesus. Quando ele encontra Jesus, ele conta a história para Jesus. E fala para Jesus que o servo dele está doente. Jesus fala: não tem problema, eu vou na tua casa. Ele fala: não, Jesus, eu sou centurião,
E se eu dou ordem para os meus soldados, eles cumprem minhas ordens. E eu sei que se o Senhor der uma palavra, o meu servo será curado. Você não precisa ir lá. Você não precisa tocar. Eu sei que se tu der uma palavra, aquilo que eu preciso vai acontecer. E Jesus vira-se para os discípulos e diz: eu nunca vi fé tão grande em Jerusalém. A multidão não tem a fé que esse homem tem, e por causa disso, vai, porque agora mesmo o teu servo está curado. E talvez você não recebeu ainda o que Deus quer, porque você não se comportou como um ser individual na presença de Deus. Você está acompanhando a multidão. O que a multidão faz, você faz também. A multidão pode pregar e pode adulterar. Na multidão pode cantar e está na fornicação. Na multidão pode estar pregando aqui e lá fora mentindo, roubando, enganando. Na multidão pode tudo. Mas quando você é um indivíduo na presença de Deus, quando você entende que Deus está olhando para você e não como multidão, você age diferente. Para pregar tem que ter santidade. Para servir tem que se submeter ao senhorio de Jesus. A casa de Deus não é bagunça, o reino dele não é bagunça. Se a multidão prega que pode, a palavra de Deus diz que não pode. Zaqueu era um homem de má fama, irmão. Por quê? Ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram homens, nesse caso judeus, que cobravam imposto dos judeus para sustentar o Império Romano. Então o publicano, ele era visto como um traidor e como um ladrão, porque os publicanos se aproveitavam da autoridade que Roma dava e impunham impostos ainda mais pesados e ficava com uma parte. Por isso que Zaqueu era um homem riquíssimo. Então eles eram odiados pelos judeus, porque trabalhavam para o império que o subjugava e ainda roubavam os seus irmãos. Jesus chega na cidade, olha para cima e vê que existe um homem que está lá em cima, não conformado com a multidão, e chamando a atenção de Jesus. Quem era esse homem? Era Zaqueu, pecador, não valia nada, mas entendia que precisava chamar a atenção do mestre. No meio da multidão, ele não podia ficar. No meio da multidão, ele não se conformava em ficar. Ele precisava chamar a atenção de Jesus, mesmo sendo um homem pecador. Eu quero te dizer, irmão, que ter um nome escrito no hall de membros de uma igreja não te garante salvação. O que te garante salvação é ter o nome escrito no livro da vida. Ser frequentador de igreja não vai te salvar. O que vai te salvar é ter o seu nome escrito no livro da vida. Entrar e sair de culto, dar dízimo, dar glória a Deus e não se submeter à palavra, não vai te salvar. Eu tenho carteirinha da igreja ADFC, não quer dizer nada. Se você não tiver o seu nome escrito no livro da vida, o inferno é o mesmo do ímpio. Mas é uma questão de escolha. Jesus veio para salvar, e quer salvar, e hoje quer salvar. A Bíblia vai dizer que sempre Jesus, você vai ver nas passagens bíblicas, que ele costuma ser convidado. Lázaro, Marta e Maria convidavam Jesus para a sua casa. Simão leproso chamava Jesus para a sua casa.
Mas no caso de Zaqueu, é Jesus que fala para Zaqueu: desce, porque eu quero entrar na tua casa. E eu fiquei me perguntando, por que o costume de Jesus é ser convidado? A gente sempre fala, né, que o Espírito Santo ele não invade, ele entra quando nós permitimos. Mas aqui eu estou vendo ele falar para Zaqueu: Zaqueu, desce daí, que eu quero entrar na tua casa. Jesus se convidando. E por que Jesus está se convidando? É porque Jesus sabia que Zaqueu só queria ver. E se ele ficasse no alto da parreira, da figueira brava, ele só ia ver. Jesus estava falando para ele: eu estou te convidando, porque se eu te convidar, se eu não te convidar, você não me chama para entrar. E se você não me chama para entrar, o teu relacionamento comigo vai ser de longe, vai ser só visibilidade. Você não vai entender, você não vai viver. Então é por isso que hoje eu não estou esperando você me convidar. Eu estou te dizendo que quero entrar na tua vida. Porque tem pessoas que só querem ver Jesus. Quantas tem no culto que vêm só para ver o que vai acontecer, se o milagre vai acontecer? E Jesus sabe, irmão, a intenção do teu coração. Se a tua intenção foi hoje vir aqui para cumprir um ritual, uma religiosidade, se você não tinha nada melhor para fazer e aceitou um convite e veio, e ele está falando: eu sei que se eu esperar de você, eu não entro. Então faz o seguinte, eu estou dizendo, eu quero entrar. Desce depressa, abre a porta, porque eu tenho algo para você. Ele não queria um relacionamento aparente. Isso aqui eu queria ver. Tem gente que está, eu estou no banco, estou sentado, estou dentro da igreja, vim uma vez por mês, uma vez por semana no culto. Já vi. E Jesus está falando: não quero isso. Eu quero estar na tua casa, comendo contigo, sentando na mesa contigo, cuidando de você toda hora. Eu quero estar no teu dia a dia, indo com você no trabalho, vindo com você na tua família, indo com você na tua faculdade. Aonde você estiver, eu quero estar com você. Eu não quero que você me veja de longe. Eu quero viver com você. Eu quero habitar no mesmo ambiente que você, ou melhor, eu quero habitar dentro de você. E é por isso que Deus hoje não está esperando você convidar Ele, Ele está se convidando, porque Ele sabe que o teu coração não quer se submeter. Ele está falando: se você deixar eu entrar, vai ser salvo tu e a tua casa. Se você deixar eu entrar, eu vou transformar, eu vou te honrar, eu vou pegar essa história de vergonha e vou transformar numa história de honra. Mas para isso você tem que atender o meu pedido. Hoje é o Espírito Santo que está falando: eu quero entrar, eu quero fazer, abre a porta, que eu quero transformar. Ele olha para Zaqueu e fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. E por que ele manda Zaqueu descer? Se da onde Zaqueu estava, a visão é boa. Se da onde Zaqueu estava, já tinha atendido o propósito, que era ver. E Jesus estava dizendo para ele: se você só quiser me ver, pode ficar em cima. Mas se quiser salvação, tem que descer. Não, você não entendeu não. Se quiser me ver, pode ficar do jeito que está. Mas que se quiser salvação, tem que se submeter. Se só quer olhar, fica como está. Até rimou. Mas se quer viver experiência comigo, desce agora, desce depressa, porque hoje me convém repousar na tua casa. Jesus fala para ele: desce, porque no alto só cabe você. No alto, Zaqueu, só aparece você. Quando você descer, eu vou pegar na tua mão,
E a gente vai andar junto. Quer andar comigo? Tem que descer. Tem que abrir mão da tua posição. Tem que abrir mão das tuas convicções. Tem que abrir mão das suas prioridades. Porque quando eu desço, Jesus pega na minha mão, sabendo da minha fraqueza, e anda comigo e me sustenta. Ele manda Zaqueu descer. Porque o alto que Zaqueu está é temporário. Zaqueu não podia morar no alto da figueira. Zaqueu, uma hora ele ia querer ir no banheiro, ia querer se alimentar, ia querer dormir. Então aquele alto que ele estava era temporário. Você precisa saber que se tua vida está tudo bem, irmão, é hora de descer ainda mais. Porque a vida, altos, baixos. E não é porque você está passando por um momento de alto que não quer dizer que você vá descer. Ele está dizendo: Zaqueu, essa bonança que você está vivendo é temporária, vai acabar. Está feliz aí agora, está alegre agora, mas isso é temporário. Desce, que o que eu tenho para você não é algo temporário, eu tenho algo para você que é eterno. Eu não tenho uma provisão física e temporária, eu tenho vida eterna. Eu não tenho uma morada temporária, eu tenho morada eterna. Eu não tenho uma manifestação temporária, eu tenho uma vivência eterna. Jesus está dizendo: desce, abre mão das coisas que são temporais. Riqueza é temporal, trabalho é temporal, coisas materiais são temporais, mas salvação é eterna. E as pessoas estão por aí preocupadas em ter e ser e poder ser alguma coisa. E a Bíblia diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça rói, a ferrugem corrói, o ladrão leva. Junta tesouros no céu. Ele está falando: abre mão das coisas que são terrenas e temporárias, e dê valor ao que eu tenho para você, que é vida eterna, é salvação, é uma vida eterna, sem dor, sem luta, sem tristeza, sem fome, sem doença, sem traição, sem mentira. Ele está falando: Zaqueu, desce, porque no alto você me acompanha de longe. No alto, o nosso relacionamento é distante. No alto, eu não tenho intimidade contigo e nem você comigo. Eu te conheço, mas você não me conhece. Eu conheço a tua história, mas você não conhece a minha. Eu conheço a tua intimidade, mas tu não conhece a minha. Zaqueu, a proposta é: desce hoje, que eu quero entrar na tua casa, para você me conhecer, para você saber o poder que eu tenho de fazer, para você saber o quão grande eu sou. Zaqueu, desce nessa noite. Zaqueu desce e passa no meio da multidão. E a multidão está revoltada. Por quê? E é uma incoerência terrível. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não existe um ser humano que viveu na terra sem ser Jesus que não é pecador. Só Jesus foi ser humano e Deus, mas não pecou. O resto, todos. Zaqueu desce. E o povo está gritando: como pode Jesus se hospedar na casa de um pecador? Como pode? Como pode Jesus se hospedar na casa de um ladrão? Como pode uma pessoa tão pecadora? E assim o diabo faz conosco. Ele fala: você não pode seguir a Jesus porque você tem pecado demais. Ele fala isso pra gente. O que você fez foi tão grave que você não é digno de ser seguidor de Jesus. É isso que o diabo faz. E o povo está aqui: você pecou demais, Zaqueu. Você não merece Jesus. Jesus não pode entrar na tua casa. E como é que Zaqueu consegue chegar até Jesus com tantas acusações?
Como é que você consegue se firmar na presença de Deus quando o teu amigo está sempre te acusando do teu pecado? Como é que você consegue dizer que é cristão quando a tua família está olhando para o teu passado e jogando na tua cara o que você era? Por que você não desistiu? Por que Zaqueu não desistiu diante de tanta acusação? É porque ele não estava olhando para as acusações. Ele estava olhando para quem o chamou. Ele sabia que era pecador, que não valia nada, que o que ele fez era muito errado, mas ele estava olhando, a graça me alcançou, Jesus falou que quer fazer morada na minha casa, e eu vou olhar para ele, eu não vou olhar para quem me critica, eu não vou olhar para quem me acusa, eu não vou olhar para quem não me quer o bem, eu vou olhar para o meu Salvador. Ricardo, como é que eu consigo? É muito pesado, é muito difícil, a minha família me acusa muito. A minha família fala que agora eu quero ser santarrona. Como é que pode encher a cara e agora quer dar lição de moral nos outros? Não olha para eles não, irmão. Porque a multidão não tem nada para te oferecer. Os acusadores não morreram por você. Os acusadores não te chamaram. Os acusadores não têm poder de mudar a tua história em nada. Como é que eu faço, Ricardo? Olha para aquele que morreu na cruz. Olha para aquele que olhou para você e disse, vale a pena morrer por ele. Olha para ele e que diz que assim, vale a pena eu morrer por ela. Eu vim aqui só por causa dele, só por causa dela. E é essa palavra que você tem que ficar. Porque acusadores vão aparecer até o fim da tua vida, mas o que você não pode esquecer é que Jesus morreu só por causa de mim e de você. Ele veio a este lugar nessa noite para falar somente comigo e contigo. Então não dê atenção para o que te apontam. Os mesmos que te apontam, eu te digo isso de experiência própria. Os mesmos que te apontam hoje, lá no futuro, vão ser esses que vão te pedir oração. Não é profecia não, é constatação bíblica e de experiência. O mesmo que fala que você hoje está de fogo de palha, que é modinha, eles vão chegar diante de você e falar, fulano, ora por mim, ora pela minha casa. Mas sabe por quê? Porque eles vão ver que Deus te transformou, que Deus te modificou, que Deus te fez realmente nova criatura, e eles vão ser atraídos pela obra que Deus fez na sua vida. A multidão, irmão, está ali falando. Jesus entra na casa de Zaqueu, e a multidão está do lado de fora, gritando, ele é pecador, criticando, murmurando, reclamando. Só que do lado de dentro, Jesus está olhando para Zaqueu e está vendo, puro. O nome de Zaqueu na tradução grega quer dizer puro. Enquanto lá fora estão dizendo ladrão, enquanto lá fora estão dizendo traidor, Jesus está vendo puro. Ele era puro nesse momento? Claro que não. Mas Jesus já sabia o que ia fazer na vida dele. As pessoas estão do lado de fora, botando um rótulo em Zaqueu. E Jesus está dizendo, eu não te chamo pelo rótulo, eu te chamo pelo nome. E o nome que eu te dei é puro. O nome que eu te dei não é de traidor. O nome que eu te dei não é de ladrão. O nome que eu te dei é de puro. E Deus nessa noite está te dizendo, abandone os rótulos que o mundo colocou em você. Se o mundo olhava para você e falava, mentiroso, mentirosa, adúltero, adúltera, mal pagador, 7-1. Deus está falando, eu estou tirando esses rótulos. E estou te chamando pelo teu nome nessa noite. Quem está falando lá fora vai perder a voz, vai gritar, porque eu não vou abrir mão de fazer o que eu vim fazer dentro da tua casa. Quem está te acusando vai perder tempo, porque Deus não vai perder o tempo dele de não fazer o que ele veio fazer nessa noite. O que ele veio fazer aqui, querendo o inferno ou não,
Ele vai fazer, e o que Ele veio fazer hoje é salvar vidas. A multidão está do lado de fora, gritando: traidor, ladrão, safado. O verso 9, Jesus vai falar assim: Zaqueu, sabe por que eu vim para sua casa? Preste atenção aqui. Zaqueu, sabe por que eu vim para sua casa, Zaqueu? E Zaqueu, por quê? E a multidão gritando: acusador, traidor. Jesus está falando: eu vim aqui porque tu também é filho de Abraão. Estão gritando traidor, mas você tem promessa. Estão gritando ladrão, mas eu vim aqui porque eu sei que tem uma aliança. E você por algum momento se perdeu, mas hoje eu vim aqui, e é por isso que eu não esperei você me convidar, eu me convidei, porque eu quero restituir sobre você a herança de Abraão, eu quero estabelecer sobre você a aliança que eu fiz com Abraão. Então deixa quem quiser falar, irmão. Fique com a ótica que Deus tem sobre a sua vida. Fique sobre o que Ele liberou sobre você. Pode o mundo falar o que quiser. Pode a família falar o que quiser. Pode o marido, a esposa falar o que quiser. Deus tem uma palavra, uma promessa sobre você. Que você é herdeiro de Cristo. Filho de Deus. Vaso escolhido. Amado meu. Príncipe. Eleito. Embaixador de Cristo. O mundo está dizendo adúltero, e Deus está falando: é meu filho. O mundo está dizendo não vale nada, e Jesus está dizendo: a ele eu dei a minha herança de vida eterna. Jesus chega ali, parece que há algum acaso, mas Jesus está ali com um propósito. E o propósito de Jesus é revelar a graça dele. Graça é favor imerecido. Zaqueu não mereceu o que recebeu. Foi de graça. Foi da graça. Jesus deu. Só que a graça, irmão, ela é participativa, e eu sempre digo isso. A graça, ela vem da parte de Deus, mas para que ela se manifeste, ela precisa da resposta humana. Zaqueu sobe, Zaqueu só quer ver. Jesus fala: desce que eu quero entrar. Se Zaqueu não desce, Zaqueu é salvo? Sim ou não? Pode falar sim ou não? Não. Diga não. Sim ou não? Então, para Zaqueu ser salvo, Jesus quis, mas Zaqueu teve que descer. Então, a graça de Deus, ela vem de Deus, da parte de Deus, mas precisa de uma resposta humana. E olha quantas respostas aconteceu nesse texto. Jesus entra na cidade, é a graça. Qual é a resposta? Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Jesus entra. Se Zaqueu não vai para a árvore, fica dentro de casa, ele não vê Jesus. Então Jesus entra, Zaqueu responde indo vê-lo. Jesus, o vendo, o chamou pelo nome, é a graça. Qual foi a resposta? Zaqueu desceu ao seu encontro. Jesus entra na casa, é a graça. Zaqueu confessa os seus pecados e se arrepende, é a resposta humana. E com a resposta humana, o que Jesus faz? Salva toda a família. Eu estou aqui pregando por direção do Espírito Santo, e não foi à toa que Ele me trouxe aqui. E é nessa noite Ele está querendo entrar na tua casa. Mas só a palavra liberada não vai frutificar, não vai gerar efeito, se você não responder a palavra como ela espera.
Então, para Zaqueu ser salvo, ele teve que corresponder ao chamado da graça. Hoje Jesus está chamando pessoas aqui, mas só vai acontecer se você responder ao chamado da graça. No verso 10, a Bíblia diz o seguinte: porque o Filho do Homem, vê se na tua Bíblia está igual aí, abre a tua Bíblia aí. Porque o Filho do Homem veio para buscar, está isso aí na sua Bíblia? O Filho do Homem veio para buscar, não está escrito isso na sua Bíblia? Não está escrito aí, o Filho do Homem veio procurar não, né? Está escrito buscar? Você concorda que buscar é diferente de procurar? Eu sei que é muito diferente. A minha esposa fala para mim assim: Ricardo, pega tal coisa no armário. E eu vou lá procurar. Geralmente, eu procuro e não acho. Aí ela diz assim: deixa que eu vou buscar. Chega lá, ela faz assim, ó. Tá aqui, ó, na sua cara. Eu fui procurar. Ela foi buscar. Porque quem procura não sabe aonde está guardado ou aonde foi colocado. Agora, quem busca sabe exatamente aonde está. Jesus está falando para Zaqueu: eu não passei por Jericó para procurar perdido. Eu passei em Jericó porque eu sei aonde está o perdido e eu vim buscar. Jesus não veio aqui te procurar, irmão. Ele já sabia onde você estava e veio aqui te buscar. Quem busca sabe aonde está. Quem busca conhece. Quem busca entende. E Jesus está dizendo nessa noite: você não veio aqui aleatoriamente. Eu já sabia onde você estava. Te trouxe a este lugar para que você tivesse acesso a essa palavra e entendesse que eu não te perdi. Eu sabia muito bem, mas já deu o tempo e agora eu vim para te buscar. Entenda que aqui perdido não é condenado. Porque Jesus não perde ninguém. Somos nós que se perdemos dele. Ele está dizendo: Zaqueu, não fui eu que te perdi. Foi você que se perdeu. Mas você é meu. Só está na posição errada. Só está vivendo do jeito errado. O teu lugar não é no alto da figueira, Zaqueu. O teu lugar é na mesa comigo. Quando Adão peca e come do fruto da árvore do conhecimento, Deus aparece no Éden e fala o seguinte: Adão, onde tu estás? Você acredita mesmo que Deus não sabia onde ele estava? Se Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares, então Jesus não está perguntando a ele onde ele está. A pergunta de Jesus é: o que é que você está fazendo num lugar onde você não deveria estar? Adão, o teu lugar não é escondido atrás da árvore, o teu lugar é diante de mim. Todos os dias eu venho aqui para me apresentar, para conversar com você. Por que hoje você está escondido atrás de uma árvore? O teu lugar não é atrás de uma árvore. O teu lugar é diante da minha presença. E talvez, irmão, você se perdeu. Se perdeu. Errou, caiu, vacilou, Satanás bagunçou a tua vida, mexeu com a tua mente, abalou a tua casa, te tirou do alvo. Mas Jesus está dizendo: você não está perdido de condenado, porque eu estou aqui para salvar. Você está perdido porque você está no caminho errado.
eu te quero no meu altar. Eu não te quero escondido, porque Adão estava escondido e envergonhado por causa do pecado. Jesus está dizendo, esse pecado eu já levei, essa vergonha eu já tirei, o teu pecado eu já esqueci. Agora, eu vim te buscar para te colocar no lugar onde eu quero. Talvez o teu lugar hoje não era de estar sentado aí assistindo um culto. Talvez o teu lugar hoje era de estar no altar ministrando a palavra. Talvez o teu lugar não seria de visitante. Talvez o seu lugar fosse de mulher da mesa de oração. Talvez o seu lugar não fosse, talvez não, com certeza não é, batendo cabeça no mundo. E você se perdeu. Mas Deus hoje está dizendo para a igreja e para algumas pessoas aqui: eu não vim te procurar, eu já sabia. Zaqueu, se tu não descer hoje, você vai perder a oportunidade. Sabe por quê? Jesus está passando por Jericó pela última vez. Dali, Jesus vai para Jerusalém para ser crucificado, morto e ressuscitado. Jesus não ia voltar mais em Jericó. Então olha o que Jesus está dizendo para Zaqueu. Zaqueu, eu não vim aqui por acaso, eu vim te buscar, é a sua última oportunidade. Se você não descer, se você não me receber hoje, talvez amanhã eu não volte mais aqui. E eu quero dizer para você nessa noite, que talvez hoje, e eu não digo isso para te impressionar, para nada disso, porque é o que a palavra diz, que é hoje o dia de corrigir os seus caminhos, que é hoje o dia de se render a Jesus, é hoje o dia de voltar a fazer o que Jesus queria, que Jesus quer. É hoje o dia do desviado voltar para a casa de Deus. É hoje o dia daquele que nunca aceitou Jesus, aceitá-lo como Salvador. É hoje para aqueles que estão dentro da casa de Deus e não estão fazendo o que Deus quer. É hoje. A salvação é urgente. Jesus, leia na tua Bíblia no verso 5. A salvação, ela é urgente. Eu, quando era novo convertido, ou melhor, quando eu era visitante, eu falava, não, amanhã eu aceito Jesus. Não chegou o meu tempo. Quem nunca fez isso? Eu já fiz isso. Ninguém fez, só eu e a Cíntia. Luiz, Moisés, Juliana, Patrícia, Beto, senhora ali atrás. Hoje não, eu não estou sentindo. Como é que eu não sinto com a palavra dessa, irmão? Só que Jesus está falando para Zaqueu o seguinte: é a última oportunidade e é urgente. Olha o que ele diz no verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce devagar, desce amanhã, semana que vem, 2022, desce depressa, porque hoje convém repousar na sua casa. Talvez haja pessoas aqui hoje falando assim: eu até quero, mas o ano já está acabando, já estamos em clima de festa, deixa para 2022. Eu até vou me posicionar, mas deixa passar as festas de ano, eu não vou assumir esse compromisso agora, deixa para 2022, e o céu está dizendo nessa noite: desce depressa, porque é hoje. Você não tem controle sobre a tua vida. Eu estou planejando Natal, eu estou planejando Ano Novo, estou planejando até o recesso de Carnaval, irmão. Mas só quem sabe se eu vou chegar lá é Ele que tem o relógio da eternidade. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então venha hoje para Jesus, irmão. Desce depressa.
Desce depressa, porque hoje convém Deus fazer milagre na sua vida. Eu quero te fazer um convite. 3 convites, como eu sempre faço, porque existe sempre essas 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Você que está desviado da casa do Senhor, da presença de Deus, que por algum momento se perdeu, eu quero que você se levante agora e venha aqui à frente, para voltar para o caminho do Senhor. Você que não aceitou Jesus como Salvador ainda, e nessa noite teve acesso a essa palavra e entendeu que Jesus é o único caminho, se coloque de pé e vem aqui na frente nessa noite. E você que até está no meio da multidão, mas ainda não conseguiu ter essa intimidade com Jesus, ou até mesmo se perdeu, enterrou o talento, guardou aquilo que era para multiplicar, que está sem força, que não consegue prosseguir, vem aqui na frente nessa noite. É nessa hora que o inimigo da nossa alma fica assim, ó, você pecou demais, você errou demais, mas o sangue de Cristo purifica o homem de todo o pecado. É nessa hora que você fica pensando assim, eu não posso, eu já aceitei Jesus tantas vezes, eu já levantei a minha mão tantas vezes, mas nessa noite eu profetizo que dessa vez vai ser para valer, que nessa noite, a partir de hoje, você não vai mais voltar para o mundo, que nessa noite, irmão, o que Deus tem para você é duradouro e não passageiro. Eu não vou me estender no convite, porque eu acho que a mensagem ela foi bem didática, clara e objetiva. Jesus sabia que você estava aqui, veio aqui para te salvar, e está dizendo, é depressa, é hoje, não é amanhã. Mas como eu disse, a graça ela precisa da resposta humana. Se você não descer e se entregar, nada vai acontecer. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém que quer reconciliar com Deus? Não tem? Amém. Eu vou te dizer o que você vai perder, ou melhor, o que você vai deixar de ganhar, porque Jesus, Ele supera expectativas. Eu tenho certeza que o que você veio procurar aqui hoje, Deus tinha algo muito melhor para te dar, mas se você não quer receber essa graça, tudo bem. Zaqueu subiu só para ver, mas foi visto. Ele não esperava ser visto, ele só queria ver, mas além de ver, ele foi visto. Zaqueu só queria ver, mas foi chamado. Zaqueu só queria ver, mas foi visitado. Zaqueu só queria ver, mas foi salvo. Zaqueu só queria ver, mas foi transformado. Mas só viveu isso porque respondeu o chamado da graça de Deus. Agora, se você só quer ver e abre mão de ser visto, se você só quer ver e que abre mão de ser chamado, ser visitado, ser salvo, ser transformado, é uma opção sua. Então fique com essa palavra, vá para sua casa meditando nela, e eu clamo ao Senhor que haja ainda uma outra oportunidade para aqueles que não se submeteram. Amém? A igreja pode aplaudir o nome do Senhor? Vou dar alguns recados finais. Amanhã nós temos culto às 19 horas, obreiros às 18h30. Quarta-feira tem consagração?
Quarta-feira temos consagração às 9 da manhã. Não haverá café amargo, porque já foi encerrado, agora a gente só volta no ano que vem. E haverá estudo da palavra. Quarta-feira que dia? Dia 19? 22. Então vai haver estudo da palavra, tá? Dá para você arrumar o seu Natal no dia 23. Dia 24 venha para o estudo bíblico. E no domingo não é ano novo não, estou perdido, né? Domingo que vem nós estamos aqui de novo para adorar o nome do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar para o término. Você que puder, ore pela vida da nossa pastora. Ela não está aqui porque ela está bastante gripada, já foi medicada, está descansando. Mas ore pela vida dela, porque você sabe que ela tem outros problemas de saúde. Então ore pela vida dela também, tá bom? Curve sua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite na tua presença. Te agradecemos por tudo que você fez na nossa vida nessa semana. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos dar uma semana abençoada. Senhor, nós sabemos que o Natal é uma formalidade humana, mas é um momento de reunir a família. Então que o Senhor venha dar, Pai, um período de alegria, de comunhão. Senhor, que o Senhor venha prover a mesa daqueles que não têm. Que o Senhor venha enviar, Pai, aquilo que é necessário para cada um de nós, Pai. Nos abençoe, nos guarda de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos viradas para cima. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do nosso Salvador. E toda a igreja diga amém. Você que disse amém, aperta a mão do seu irmão, abrace ele e diga a ele que nós somos uma família. Está terminado em nome de Jesus. Diaconato, por favor, se reúna aqui na frente.